Olá, eu sou Donizete Tokarski, consultor em bioeconomia, e este é o programa Energia Agro. Estamos recebendo aqui, neste programa, uma personalidade que conhece muito da indústria química. Ele que é diretor da BASF, engenheiro químico. Estou falando aqui de Alejandro Bóssio. Seja muito bem-vindo, Alejandro, para essa nossa conversa aqui hoje, para a gente tratar dos temas relacionados à BASF. O que a BASF faz com relação à produção de energia e agro? Bom, Donizete, primeiro, muito obrigado pelo convite. A BASF é uma empresa química alemã, focada principalmente em produção de químicos, inovação, tecnologia e, basicamente, com foco na sustentabilidade. Então, o vínculo com biodiesel vem naturalmente. Nós produzimos química para catalisar uma reação química que se precisa e que é fundamental para a produção de biodiesel, que é a transesterificação dos óleos vegetais. Sem esse catalisador, é inviável a produção eficiente do biodiesel no Brasil e no mundo. E qual é esse produto? É o metilato, é isso? Esse é o metilato de sódio, Donizete. O metilato de sódio é uma molécula pequena, de uso pequeno, mas com umas consequências para a produção do biodiesel imensas. Ou seja, ele acelera a reação química. Ele permite que uma reação química, por exemplo, que poderia durar 2, 3 dias, ele faz em segundos. Por isso se chama catalisador. Catalisa essa reação química. Muito bem. E essa proporção do uso do metilato na produção de biocombustíveis é muito grande? Como que é essa proporção? Bom, em termos de dosagem, a dosagem é muito pequena. Não supera o 1%. Ou seja, a demanda em quanto a volume é alta, Por isso nós, a partir de 2012, começamos a produzir o metilato de sódio aqui no Brasil. Em Guaratinguetá. Em Guaratinguetá, onde nós temos um site químico, inaugurado no ano 1959. Ele tem hoje 12 plantas produtivas, atendemos agricultura, atendemos tintas, atendemos negócios de dispersões e o biodiesel através do metilato. Muito bem. E essa lei, que agora é a lei do combustível do futuro, ela interferiu na decisão da BASF de ampliar essa indústria lá de Guaratinguetá? Com certeza. Quando nós fomos observando que a possibilidade da lei de combustível do futuro ia ser certa, nós investimos, aumentamos nossa capacidade. Por exemplo, em 2012, nossa capacidade instalada era de 60.000 toneladas de metilato por ano. A partir do momento que a lei de biodiesel, lei de combustível do futuro, se implementa, nós aumentamos para 90.000 toneladas, porque a demanda desse insumo vai aumentar. E até 2030, com B20, precisamos de metilato. E o Brasil é importador desse produto? Del metilato de sódio em pequenas proporções. Basicamente, o metilato é um produto que, como se utiliza em pequenas proporções, você o que precisa é agilidade na entrega, assegurar-se da disponibilidade do produto, ter estoque suficiente para poder... E, fundamentalmente, é o sistema de localização de nossa planta. Nossa planta está estrategicamente localizada. Ele está perto de onde se produz o biodiesel, em um rádio de não mais de 1.000 quilômetros, e não dependemos de geopolítica, de problemas externos, exógenos ao Brasil. Tá bem. E a BASF, como é que tem sido o comportamento da BASF em relação a essa política do avanço da mistura do biodiesel? Você entende que é necessária para o Brasil, que é benéfica para o Brasil? Como que é a leitura de vocês com relação a essa política do aumento da mistura dos biocombustíveis, não só do biodiesel, mas também do etanol? Totalmente de acordo. O Brasil é uma potência em biocombustíveis e pode virar a ser ainda maior. No caso de biodiesel, por que o nosso interesse? Particularmente porque ele tem externalidades. Ele é um catalisador de emprego, é um catalisador de valor adicional, por exemplo, você sabe muito bem, com as rações alimentícias, farelo de soja. Ou seja, não é só o biodiesel traz consequências e impactos positivos
para o Brasil. E nós, como BASF, temos, obviamente, negócios em todas essas áreas. Temos muito interesse em participar, colaborar com a evolução do biodiesel no Brasil e, por isso, continuamos investindo. Alguns setores entendem que há uma competição entre produzir biodiesel e produzir alimentos. Qual a leitura que você faz disso? Bom, o que nós sabemos é que quando você produz biodiesel, tem que esmagar soja. E desse esmagamento você obtém 80% de proteína e 20% de óleo. Portanto, quanto mais biodiesel, a nosso entender, é mais produção de proteína e isso favorece a cadeia de valor. E essa indústria alimentícia no Brasil, a BASF tem também uma contribuição com insumos para a indústria alimentícia? Sim, claramente, não? Nós somos grandes provedores de vitaminas, enzimas, não? Para a nutrição animal, não? E para nutrir, não? A essas rações, a esses alimentos para os animais. Não? E quanto mais se produz biodiesel, mais farelo, mais se produz proteína, mais negócios também para o setor de químicos e agregados aí que estão nessa área de produção de proteínas. Sim. E não só para a BASF, para várias empresas químicas é benéfico. Não? Ou seja, quanto mais proteína o Brasil produza, quanto mais biocombustíveis o país produz, vai ter maior valor adicional para todas as empresas que estão vinculadas com insumos químicos, transporte também, não? etc. Não? É benéfico. Ô Alejandro, você é uruguaio brasileiro já, né, adotado. Já viveu em outros países. Qual que é a leitura que os outros países fazem em relação ao Brasil aqui, da sua agricultura, diante de tanta tecnificação que nós temos aqui agora? Bom, da minha experiência, eu sempre vi, não? Ou seja, trabalhei muitos anos no Uruguai, também estive uns 7, 8 anos trabalhando na Argentina, não? O Brasil, primeiro que tem uma capacidade imensa de inovação na parte de agro, não? Consegue produzir mais com a mesma quantidade de terra. Não? Tem também uma capacidade imensa de exportar seus produtos ao mundo. Não? Ou seja, tem logística, tem portos, tem a capacidade da ciência, tecnologia, universidades que trabalham conjuntamente com as empresas, desenvolvimentos contínuos, não? Que, a meu entender, criam um panorama para o Brasil e um futuro imenso. Você falou em desenvolvimento tecnológico. A BASF tem uma contribuição bastante significativa nesse desenvolvimento tecnológico. E com quais instituições que vocês estão se relacionando? Instituições de pesquisa, centros de desenvolvimento tecnológico? Quais são esses e que produtos que estão sendo trabalhados para isso? Bom, Donizetti, aqueles que você pode falar, vou dizer, trabalhamos com várias universidades, não? Com cada uma delas desenvolvemos algum tipo de inovação, vamos para determinados caminhos, não? Desenvolvemos determinados tipos de tecnologias. Agora, Donizetti, nós temos um centro tecnológico lá em Morumbi, nós chamamos ONONO, não? Aí é onde nós conectamos com faculdades, startups, pequenas e medianas empresas, cooperativas, não? Qual é a função desse centro? É conectar as empresas. Muitas vezes o que nós percebemos desde BASF é que eles estão desconectados, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, mas falta a conexão. E aí que nós actuamos e ajudamos a esse desenvolvimento de ideias, de novas empresas. Até posso te dizer de alguma associação de uma empresa A com uma universidade B, todo esse tipo de conexões é o que nós gostamos de fazer. E a pessoa ou a instituição interessada ou a empresa interessada em desenvolver alguma parceria com a BASF, a quem ela deve procurar? Como é que é esse processo de identificação desses atores aí para o desenvolvimento? Muito bom, Donizetti. Bom, nas páginas web de BASF, aí estão todos os links para o ONONO. O que eu recomendo é procurar pelo ONONO. E aí tem todos os dados de contato das pessoas que vão, obviamente, a abrir as portas da BASF para poder compreender, entender qual é a ideia, qual é o propósito, que é o que eles têm para apoiar, aportar, não? E aí, com certeza, vão ter Pessoa física ou pessoa jurídica, tanto faz? Qualquer dos dois. Pode ser também pessoa física. Muito bem. Nós estamos conversando aqui com o Alejandro Bosco, que é um engenheiro químico, diretor da BASF,
e é uma pessoa que tem profundo conhecimento no desenvolvimento de novas tecnologias. E logo após os comerciais aqui, vamos falar exatamente sobre isso. Quais são as tecnologias que estão sendo apresentadas agora para a sociedade do ponto de vista de produção de biocombustíveis, do ponto de vista de controle de qualidade dos combustíveis, que isso é extremamente importante. Para todos nós que somos usuários de combustíveis, precisamos de saber o que realmente está acontecendo. Fique conosco aqui no programa Energia Agro. Nós vamos e já voltamos. Estou aqui conversando com Alejandro Bóssio, diretor da BASF e profundo conhecedor da indústria química. Alejandro, nós estávamos falando aqui dos produtos ligados à BASF do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, mas também nós temos que falar de uma outra cadeia de biocombustíveis que está por vir aí, que é o SAF, ou seja, o bioquerosene. Qual é a relação que nós podemos, ou qual a tecnologia que nós podemos esperar da BASF para aumentar esse potencial de desenvolvimento dos biocombustíveis, em especial o SAF aqui no Brasil? Bom ponto, Donizetti. Sim, a BASF é uma grande produtora de catalisadores, os famosos catalisadores heterogêneos. O metilato de sódio é um catalisador homogêneo, uma solução. Catalisadores heterogêneos facilitan la transformación de óleos vegetales, ¿no? O cualquier otro óleo o desperdicio que tenga óleo residual, ésteres, óleos residuales, por ejemplo, y lo puede transformar en SAFI, en HVO, HVO, ¿no? HVO, que son los combustibles también del futuro, ¿no? Aquellos combustibles drop-in, ¿no? No caso de HVO, y no SAFI, Sustainable Aviation Fuel, que, como você falou, é o futuro, ¿no? E o Brasil, vocês esperam que o Brasil seja um grande produtor de SAF com a política atual que nós temos? Nós entendemos que o SAF tem possibilidades no mundo inteiro, não? Ou seja, aí você tem que entender um pouco a disponibilidade de matéria-prima e fundamentalmente matéria-prima que seja waste, desperdício, não? Aqueles óleos residuais, não? Que a tecnologia com catalisadores, por exemplo, heterogêneos, ele pode transformar em SAF com uma pegada de carbono muito baixa, porque você começa quase que de zero. O óleo residual tem carbono quase zero, considerado zero, não? Então, o SAF vai ter muito futuro naqueles países, naquelas regiões. O Brasil vai ser um deles, com certeza, onde você pode descobrir, encontrar aqueles óleos residuais que não têm valor, que não têm uma outra aplicação, e transformá-los em Sustainable Aviation Fuel, não? E existem também tecnologias para poder recuperar esses óleos, não? Aí é onde também nós estamos trabalhando e investigando. Além dessa tecnologia, vamos dizer, para a produção de SAF, a BASF está desenvolvendo também um equipamento que ele serve para aferir a qualidade e a pureza, vamos chamar assim, diante das especificações que a ANP tem dos produtos, dos óleos, por exemplo, óleo combustível, óleo o biodiesel, o combustível fóssil, o diesel fóssil, o etanol, né? Quais são as aplicações que esse equipamento que vocês estão desenvolvendo tem? Bom, nesse sentido, Donizetti, nós o que temos desenvolvido faz 4 ou 5 anos através de uma subsidiária da BASF, o nome é Trinamix, ou Trinamix, não? É um espectrofotômetro que ele consegue detectar o conteúdo de alguma molécula, não? Que está dissolta em alguma outra molécula. Então, por exemplo, no caso do biodiesel, nós faz uns 6 meses que estamos avaliando a possibilidade de detectar o conteúdo de biodiesel que está presente em uma mistura de biodiesel com diesel, não? Nós também podemos descobrir o conteúdo de plásticos em um elemento plástico que tem vários nylons com polietileno, com polipropileno, também podemos detectar esse conteúdo. É uma tecnologia revolucionária porque é fácil, prática, pequena de tamanho, entra na mão de qualquer pessoa,
não? E a detecção é muito rápido. Em apenas 2, 3 segundos você já tem o resultado do conteúdo que está querendo verificar. Ao mesmo tempo, esse resultado vai diretamente à nuvem e você pode capturar essa informação imediatamente e ter em seu sistema de SAP, em seu sistema CRM, em seu sistema interno, não, de monitoramento da qualidade de teu produto. E esse equipamento, além de verificar, por exemplo, a percentagem de biodiesel no diesel, a mistura obrigatória, que agora é 15%, nós temos também uma aplicação para verificar o conteúdo de água no etanol, é isso? Exatamente, também. Nós podemos detectar níveis de conteúdo de água com uma margem de erro pequena, não, no etanol. Então, isso é muito importante para evitar diversas situações que é de descumprimento da legislação vigente, né? E com essa facilidade de ser um equipamento portátil, isso pode ter uma utilização em diversos setores, não só na indústria, mas também na distribuição, nos postos de combustíveis, nos grandes consumidores de combustíveis, eles vão poder aferir ali imediatamente esse conteúdo. E sim, porque os equipamentos de hoje, por exemplo, você precisa de levar uma amostra para um laboratório. Às vezes aí passa um período de tempo no qual o resultado aparece em 2, 3 dias. Nossa tecnologia vai te dar o resultado em aproximadamente 2, 3 segundos e capturado imediatamente na nuvem, não? Ou seja, aí chegar para um centro que cada empresa, cada elo da cadeia tenha, vai ser muito fácil. Muito bem, eu acho que esse equipamento vai trazer muitas vantagens para a sociedade brasileira, né? Porque quando a pessoa não faz o cumprimento da legislação, ele acarreta diversos problemas ligados a todos esses elos da cadeia, inclusive ao usuário, que está podendo comprar, vamos dizer, gato por lebre, né? Sim, eu não espero que um usuário final compre um aparelho, não, para detectar como le estão carregando o diesel, uma empresa de transporte. Mas me imagino a empresa de transporte, muitas vezes, querendo saber se realmente o conteúdo está adequado. Porque tem que ver também com a qualidade do motor, você sabe também todas as interferências que pode ter um combustível adulterado, não, em um motor. Então, acho que várias instituições, empresas, players desse elo se vão interessar nessa tecnologia. Eu tenho certeza que você deve ter já feito a apresentação para os órgãos competentes, para a ANP e assim por diante, para que eles possam verificar a veracidade do uso desse produto. Sim, nós apresentamos para a ANP, não, um pouco da tecnologia para basicamente compreender por parte deles se é realmente útil, se é realmente factível de utilizar, se realmente cumpre com as expectativas que eles estão esperando de uma tecnologia deste nível, não? E claramente também apresentamos na 6ª edição, não, da Biodiesel Week, não, organizada pelo Gravio, onde nós pudimos demonstrar um pouco o uso do nosso aparelho, não, através de nossa gerência de inovação e tecnologia, que descreveu, não, como que funciona o aparelho. Veja a importância do papel da BASF nesses processos, né, que a sociedade tão pouco tem as condições de fazer a verificação dessa qualidade do produto, que, como você disse, depende de um laboratório, depende da coleta de amostras, depende de um corpo funcionário muito grande, e com um equipamento portátil desse, toda essa cadeia, vamos dizer, pode ser resumida a um funcionário fazendo diversas operações durante o dia e fazer com que se visualize e dê mais transparência para essas operações do uso de combustível, que é tão importante para todos nós, né? O combustível tem que ser exatamente aquilo que a lei estabelece, que os padrões da ANP estabelece e assim por diante. A gente não pode ter variações, né? Porque senão acaba culpando um determinado tipo de combustível ou acaba culpando um determinado veículo. Fala, não, esse veículo não está dando certo porque o combustível que está sendo usado, apesar de estar sendo usado tal combustível, o problema acontece. Então, isso é muito importante para essa verificação do uso real daquilo que está projetado, descrito e obrigatório pela lei. Não é isso? No, totalmente, Donizetti. Lo más importante para nós desde la BASF, nós como proveedores de insumos
para uma cadeia, não? E para uns clientes que faz muitos anos que trabalhamos com eles, não? Nós queremos adicionar inovação e tecnologia para que o mercado de biodiesel se sustente no futuro. Não é só o mercado, né, Alejandro? É muito mais que o mercado. É para que a sociedade se aproprie de uma condição melhor, né? Porque os biocombustíveis, como você mesmo disse, tem muitas externalidades. E uma das externalidades fundamentais dos biocombustíveis é melhorar a qualidade do ar, a qualidade de vida das pessoas, né? E quando a gente consegue aferir exatamente que produto que está sendo utilizado, consequentemente, estaremos mais informados daquilo que realmente está causando determinada doença ou não. A gente viu há poucos dias um estudo que saiu na cidade do Rio de Janeiro, que determinados bairros estão com índice de doenças relacionados à poluição atmosférica muito maior. E, segundo o estudo, vários problemas desses são em função do uso de combustível fóssil. Então, acho que isso a gente tem que parabenizar a BASF por esse trabalho, né? E mais do que isso, a gente contar sempre com esse apoio de vocês, de dar essa transparência no desenvolvimento tecnológico e valorizando a produção nacional, que é essa indústria de Guaratinguetá, é assim um campo muito grande, fértil, de produção de tecnologia e, ao mesmo tempo, gerando emprego e renda nesse pedaço do Brasil, não é isso? Eso, Donizetti, primero te agradecer, ¿no? Por el espacio, por la oportunidad de poder a veces falar sobre una empresa que está muy vinculada con el famoso B2B, ¿no? Industria a industria. Más claramente, nuestros productos ayudan al consumidor final y a la sociedad, ¿no? Claramente, todos los productos que nos desenvolvemos tienen un foco claro en medio ambiente, en melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, falávamos de nutrição, vitaminas, não? Enzimas, tudo o que tenha a ver com melhoria do bem-estar, saúde das pessoas, claramente nos guia também. Muito bem. Muito obrigado, Alejandro, por sua participação aqui. Este é o programa Energia Agro, um programa que discute a transição energética no Brasil e no mundo. E você que nos assiste, acompanhe nas redes sociais, no Instagram, também no LinkedIn, para que possa fazer perguntas e até dar aqui algumas sugestões de personalidades para ser entrevistado, tal como o Alejandro aqui nos contribuiu bastante com as informações. Fique conosco e até o próximo.